Boa noite. Empresário do setor da construção civil é homenageado no espaço do Grande Expediente. Me sinto feliz, né? Porque a impressão que eu tinha é que o Passo Fundense não ia reconhecer o nosso sistema. Vereador Roberto Gabriel comemora a liberação de emendas parlamentares para hospitais. Para a área da saúde, tudo que a gente vier a trazer, né? Tudo que a gente trouxer vai ser pouco, porque a demanda realmente é muito grande. Mas estamos aí para trabalhar. Socialista indica a necessidade de substituir a iluminação pública por lâmpadas de LED. Nós vimos, por exemplo, pontos que foram iluminados com lâmpada LED, que melhorou bastante a relação segurança-comunidade. Márcio Patucci pede a ampliação do estacionamento rotativo na Avenida Presidente Vargas. A Secretaria de Segurança Pública que possa fazer um levantamento e, através desse levantamento, então, indicar se há necessidade em quais pontos poderiam ser efetivados. O Jornal da Câmara já está começando. Fique com a gente. O presidente da Câmara Municipal foi orador do Grande Expediente da plenária de segunda-feira. No espaço de honra da sessão, Patrick Cavalcante prestou uma homenagem a um empresário do ramo da construção civil e comentou o conteúdo de alguns projetos de lei. O parlamentar iniciou o discurso com uma homenagem ao fundador da empresa Termopiso. Seu Elisardo Rodrigues Porto tem 78 anos e é natural de Palestina, no estado de São Paulo. De origem humilde, aos 15 começou a trabalhar em uma fábrica de móveis. 4 anos depois se mudou para Passo Fundo. Aqui ele criou a primeira empresa do Brasil, especializada em projetos para aquecimento de piso por eletricidade. Eu trabalhava com instalações elétricas, né? Então me caiu um projeto em mão, né? Projeto de aquecimento, de origem europeia, e como o projeto era bom, né? A gente fez as adaptações necessárias para que ele fosse útil, fosse bom aqui também para a nossa região. O pessoal tinha medo, essa era a verdade, achava que ia dar choque, curto-circuito e assim por diante, né? Mas a gente, com o conhecimento do sistema, né, sabia que curto-circuito e choque em quem utilizasse o sistema era uma coisa praticamente impossível, a menos que a pessoa fizesse propositalmente. Por isso nós acreditamos. Em 35 anos de história, a Termopiso foi responsável por mais de 3.500 projetos para áreas residenciais, comerciais e de indústrias. Por ser um visionário e contribuir com o desenvolvimento do nosso município, Elisardo recebeu um título de honra ao mérito. Isso aconteceu em 83, né? Mas a gente não parou no tempo, a gente procurou sempre procurando fazer inovações, né? Adaptando. Hoje em dia, tanto é que o sistema que controla o sistema de aquecimento Termopiso é um termostato digital, né? Então se tornou bem atualizado, né, para o momento, o que não acontecia naquela época, né? Quero aqui fazer a minha homenagem, a homenagem de toda a Câmara de Vereadores, para este homem que escolheu Passo Fundo para montar a sua empresa e que beneficia tanto a nossa comunidade. Em nome, Elisardo, dos colegas vereadores, eu sei que a empresa comemora 35 anos neste ano, mas comemoramos também, neste ano, 160 anos do município de Passo Fundo. E as empresas, vereador Tozon, como a do seu avô, empresas que geram emprego, empresas que fomentaram e fomentam a nossa economia, mesmo, vereador Eloy, no momento de crise do país, merecem o reconhecimento desta casa. Um reconhecimento simples, de coração, mas que representa muito para nós. Porque o senhor, seu Elisardo, poderia ter, juntamente com o Eliseu e com o Lisandro, estar na região de São Paulo, aonde o senhor se criou, mas veio à nossa terra, veio a Passo Fundo, veio buscar e trazer a sua família, constituiu sua família, seus filhos, netos, vereador Valdo, e hoje leva esse projeto que é daqui, que é de Passo Fundo, que é o primeiro do Brasil,
para todo o país e também países de fora. Me sinto feliz, né? Porque a impressão que eu tinha é que o Passo Fundense não ia reconhecer o nosso sistema, né? Que tanto é que a gente fez muito mais serviço fora de Passo Fundo do que no próprio Passo Fundo, né? Mas felizmente com o tempo, né, as coisas foram se ajustando e hoje está tudo bem. Hoje o senhor não se arrepende de ter escolhido Passo Fundo para viver e para ter a sua empresa? Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu sou feliz aqui me casei, aqui constituí família, tenho filhos, netos e bisnetos aqui em Passo Fundo. E pretendo continuar aqui até o fim. O orador do Grande Expediente aproveitou o restante do espaço para falar sobre propostas apresentadas por ele no início do terceiro mandato. Uma delas institui o Banco de Milhagens, que vai possibilitar ao município adquirir passagens aéreas através de um bônus. Vai disponibilizar aos administradores municipais a possibilidade de utilizar créditos ou prêmios de milhagens para a administração pública na aquisição de futuras passagens. Assim, caros colegas vereadores, ao utilizar este bônus, garantimos economia ao erário público. Não é uma novidade nos setores públicos, caros colegas vereadores. Medidas como essa já estão sendo adotadas em outros municípios, em outras entidades. E exemplo delas, que nos levou a apresentar o projeto, vereador Rude, é que o próprio Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza a Câmara de Vereadores, que fiscaliza a Prefeitura, já instituiu no seu quadro, então, este banco de milhagens. E nós, então, olhamos, estudamos, analisamos com a Procuradoria da Casa e apresentamos o projeto. Um avanço significativo nesta questão e que vai beneficiar tanto o Legislativo quanto ao Executivo. O parlamentar encerrou o pronunciamento falando sobre a crise na segurança pública. Neste sentido, lembrou a lei que acaba de entrar em vigor, que obriga as instituições bancárias a terem vigilância armada nas 24 horas do dia. Não houve nenhuma ação direta de inconstitucionalidade ao projeto, até este momento, Carlos Miguel. E eu vejo como um sinal, porque olhando o próprio secretário de Estado, César Schimmer, olhando o nosso comandante aqui, Heriberto, nas suas manifestações à imprensa, quanto aos assaltos às agências bancárias da nossa região, eles falam que os bancos não podem depender só da segurança pública, e sim tem que ajudar através não só das câmaras de monitoramento, vereador Ufa, mas sim da vigilância armada, colocando profissionais lá. E quando eu apresentei o projeto, fui questionado, mas um vigilante contra uma quadrilha não vai fazer nada. Mas a gente tem uma câmera de monitoramento, que ela vai só mostrar as imagens no outro dia do que aconteceu ou posterior ao fato. Esse vigilante dentro da agência vai inibir a ação, vai poder rapidamente acionar os órgãos de segurança, a qual pensarão 2 ou 3 vezes em invadirem uma agência. A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar as regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores. A nova modalidade de crédito poderá ser paga em 48 vezes com taxas de juros de até 3,5% ao mês. A utilização do fundo para o crédito consignado está prevista em lei. E veja a seguir, o vereador Roberto Gabriel comenta a conquista de recursos federais para a área da saúde. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem. Tudo que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.
A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Passo Fundo tem um alto risco para a epidemia do mosquito transmissor da dengue. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria da Saúde, a cada 100 casas visitadas, 5,5 têm a presença do Aedes aegypti. A pesquisa também apontou que os bairros com maior incidência são o Boqueirão, o Centro e o Lucas Araújo. A equipe da Vigilância Ambiental reforça a necessidade de todos ajudarem a eliminar os criadouros para evitar um surto no próximo verão. Em breve, Passo Fundo vai receber mais recursos para serem investidos na área da saúde. O vereador Roberto Gabriel Tozon teve a confirmação da vinda de emendas parlamentares para os hospitais da cidade e São Vicente de Paulo. O anúncio foi feito pelo vereador em sessão plenária. Roberto Gabriel Tozon falou sobre a conquista das emendas através do deputado federal Derlei. Betinho também recordou o período como assessor do político. A parceria facilitou a vinda de quase 6 milhões de reais para a área da saúde. Basicamente, a nossa função, a minha e de quem trabalhava comigo aqui, era ir nos hospitais ou até escolas, enfim, ver o que as pessoas necessitavam nas cidades da região inteira e ver o que a gente poderia ajudar através do gabinete, né? O deputado ele tem uma política interna de cobrança muito forte em cima da gente, no sentido de ir atrás, ver se a instituição é idônea, né? Se os projetos anteriores, os pedidos anteriores são devidamente atendidos, ou seja, a emenda veio, foi bem empregada. E em cima disso a gente vai criando toda uma questão de transparência interna no gabinete, que nos é cobrado e que era o meu trabalho. Então eu entendo que essas emendas já são nossas, né? Esses valores já são das pessoas. Na minha opinião, deveriam até estar direto no município, mas como a gente tem que buscar para a gente novamente, apesar de a gente já ter contribuído, nós temos que e temos esse caminho para conseguir, nada mais justo que a gente ir atrás. Mais recentemente, o vereador Roberto Gabriel recebeu a confirmação de R$ 2.300.000 para os hospitais da cidade e São Vicente. O valor, que deve ser empenhado no orçamento de 2018, será utilizado para a compra de equipamentos. A notícia foi comemorada pelo parlamentar, que mencionou o fato de Passo Fundo ser polo regional. Mais de 4 milhões de pessoas dependem dos hospitais de Passo Fundo, então tanto o Hospital São Vicente quanto o Hospital da Cidade, a gente não está atendendo só o município de Passo Fundo, a gente está solucionando, ou melhor, melhorando a vida de muitas pessoas e que dependem da nossa cidade para isso também. Então, como eu falei, acho que eu falei na tribuna na semana passada, infelizmente para a área da saúde, tudo que a gente vier a trazer, né, tudo que a gente trouxer vai ser pouco, porque a demanda realmente é muito grande, mas estamos aí para trabalhar. A iluminação pública no Brasil consome atualmente entre 6% e 7% da energia elétrica gerada, causando um forte impacto nas finanças dos municípios por causa do alto preço das tarifas. Pensando nisso, o vereador Saul Spinelli está sugerindo ao Executivo a substituição das luminárias existentes por lâmpadas de LED. Embora o Brasil seja um exemplo mundial na geração de energia limpa, ainda estamos muito atrasados na utilização de tecnologias de ponta na iluminação pública. Neste caso, Passo Fundo está bastante adiantado. Conforme o vereador Saul Spinelli, o nosso município já faz uso da tecnologia de LED. Com a proposta, ele espera que a substituição das lâmpadas seja estendida para todos os espaços públicos. A nossa indicação, ela pretende normatizar a compra de lâmpadas LED para que nós temos em torno de 25 mil pontos da cidade, em torno de 1.000 pontos é LED. Existe um recolhimento de R$600 mil de tarifa de iluminação pública. 300 vai para o pagamento de despesas da nossa iluminação, das praças, das ruas, e 300 vai para o custeio, né? Para troca de luminárias e para manutenção. O que nós pretendemos discutir com o Executivo e sugerir, colaborar de forma muito humilde e transparente? É que nas nossas licitações a gente compre lâmpadas LED e comece a padronizar. Então, agora nós temos de 25 mil pontos, 1.000 de LED, daqui um pouquinho a gente tem a 30%, 40%, 50% e daqui um pouquinho caminha a passos largos aí
para esta tecnologia que ilumina mais. O parlamentar também ressalta que as lâmpadas de LED são mais sustentáveis, têm maior durabilidade e qualidade na iluminação. Além destes benefícios, Saul acredita que a modernização do sistema vai ampliar a sensação de segurança da comunidade. Nós vimos, por exemplo, pontos que foram iluminados com lâmpada LED, que melhorou bastante a relação segurança-comunidade. Então, volto a dizer, a administração está fazendo a sua parte, está avançando para isso. Nós pretendemos apenas colaborar com algumas informações, com sugestões e principalmente dando o nosso trabalho aqui na Câmara para que a gente também avance nesta área tão importante que é a iluminação pública. O vereador Márcio Patucci também protocolou uma nova indicação ao Poder Executivo. O parlamentar está solicitando a ampliação das vagas de estacionamento rotativo na Avenida Presidente Vargas, no trecho entre a Rua Santa Helena e a Avenida 7 de Setembro. Nós fomos procurados por alguns comerciantes que compreendem que o estacionamento rotativo naquela região ele poderia melhorar e muito, não só a mobilidade, mas a ocupação do espaço para estacionamento, né? É o que acontece muitas vezes na área central, onde as pessoas colocam seu carro de manhã e só tiram à noite e, de certa forma, prejudica aqueles que querem, né, utilizar desses centros comerciais para a busca de algum produto, enfim. Então, esses comerciantes nos procuraram, nós sugerimos, através de uma indicação à Secretaria de Segurança Pública, que possa fazer um levantamento e, através desse levantamento, então, indicar se há necessidade, em quais pontos poderiam ser efetivados a área azul. Claro que é uma mudança de costumes, é uma quebra de paradigma, mas que nos pontos da cidade onde exerce e são fiscalizados funciona, né? As pessoas que saem de uma região a outra conseguem ter oportunidade de estacionamento. O Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.